Pronto. Aê, pessoal, desculpem, meu celular às vezes dá uma bugada aqui e eu atualizo sempre antes da gente começar a live, mas... Aê, voltamos. Desculpa, Dani. Desculpem, pessoal, precisei travar aí. Podem voltando aos poucos, chamando as pessoas para entrarem novamente, porque é extremamente importante esse assunto. Eu não consegui gravar, não ficou gravado o que já aconteceu antes, o que já falamos, mas mesmo assim eu acho que dá para a gente continuar falando e retomando aos poucos um pouquinho do que a gente for conversando daqui para frente, porque esse assunto é extremamente importante. Dani, manda para mim o convite, meu anjo. Aceitar. E eu não vou mais tentar ficar escrevendo o nome da live. Aê. Obrigada, Nem o seu desculpa. caminhão da pamonha passar agora. Não ficou salvo. O que acontece? Já desde o ano passado, às vezes isso acontece, eu já atualizei de novo o Instagram antes de começar, eu sempre faço antes, mas quando eu vou tentar colocar o nome da live, ele trava todos os botões, aí eu não conseguia tirar o mudo do meu. Uhum. Não, Bora beleza. A tocar. gente reinicia, a gente conta a história de novo e vamos. Obrigada, pessoal, que entrou de novo. Vamos ficar sem nome só para não cair outra vez. Espero que nada mais aconteça para não bugar mais. Bora, Dani. Então, você estava falando sobre essa questão da dificuldade, ter um momento que foi muito difícil, que culminou em encontrar sua esposa, encontrar até todo um outro núcleo de encontros, né? Encontrou o Alisson, encontrou a esposa, e muitas vezes a gente não tem essa percepção. Existe uma história popular, eu não sei se você conhece, que é sorte ou o azar, só o tempo dirá. E aí eles falam, não sei se você já ouviu, mas de um rapaz que tinha uma fazenda, um senhor tinha uma fazenda, e tinha um cavalo, esse cavalo se perde. E aí quando o cavalo se perde, os vizinhos vêm para falar para ele, nossa, mas que azar, né? E ele só fala, talvez. E aí de repente o cavalo volta com mais outros cavalos, e ficam todos na fazenda dele. Aí os vizinhos vêm e falam, nossa, mas que sorte, né? E ele, talvez. E aí, com esses cavalos, um dos filhos dele foi tentar montar e o filho quebra a perna. E aí os vizinhos voltam de novo, nossa, que azar! E ele só fala, talvez. Depois de um tempo foi anunciada uma guerra e o filho dele, por estar com a perna quebrada, não foi convidado a ir para a guerra. E aí vem de novo as pessoas, ah, que sorte! E ele fala, sorte ou azar, só o tempo dirá. Mas o que eu quero trazer com essa história, com a sua história, é a gente começar a entender a nossa história de vida como um macro, uma coisa maior, porque muitas vezes a gente está no olho do furacão, está naquele perrengue emocional com as coisas acontecendo, a gente não consegue muitas vezes ampliar o olhar e entender outras dificuldades que nós já passamos, muitas vezes até pior. A gente não consegue entender o que vai frutificar a partir daquilo. Porque a nossa visão é de quem está passando, é como uma criança, que às vezes a gente entra num restaurante com uma criança na mão, de mão dada, e fala para a criança escolher a mesa, mas ela não tem a visão do todo, ela não sabe para onde a gente vai, qual é o restaurante, qual é o lugar específico, e a gente quer dar a decisão para aquela criança, ela ainda não tem condições físicas, cognitivas de compreender, ela simplesmente está ali e ela precisa de um adulto conduzindo. Eu vejo muito a nossa vida de uma maneira muito semelhante, como se nós fôssemos muitas vezes crianças, onde a espiritualidade, Deus, o grande, o Criador, como vocês quiserem chamar, mas nos conduzisse num olhar muito mais alto, de aquilo que a gente acha que é pior momento da nossa vida. Muitas vezes eles só devem pensar e falar assim, calma, você vai entender. É a mesma coisa do Seria mais feliz. quebrou a perna do menino e ninguém entende o porquê. Depois, havendo uma guerra, ele não vai para a guerra. Então, meio que por causa de uma perna, ele tem uma vida provavelmente salva. E muitas vezes a gente não entende aquele dia mais crucial,
pode desembocar no nosso dia mais feliz, ou mais do que um dia, mas uma fase nova de vida. É aquilo que traz uma bagagem e um aprendizado tão robusto que nos leva para adiante. Eu acho que essa mensagem é tão fundamental, a sua mensagem, a sua forma de interpretar, que faz muita diferença na nossa vida. Sim, eu estava pensando aqui, porque se você parar para pensar, para analisar, tenta puxar aí na sua cabeça o dia mais difícil que você teve, o dia mais traumático para você, e o que ele te trouxe de bom lá na frente, mais adiante. É claro que ninguém tem um dia difícil hoje e amanhã já está colhendo os frutos daquilo que te aconteceu. Não. A gente, tipo, a gente é empurrado na vida, a gente é empurrado o tempo todo por impulso e cobrado por valor. O tempo todo a gente fica parado ali, a gente é puxado por valores. Então, quando acontece alguma coisa, algum um desgaste emocional, algum problema desse, e você, com o tempo, aprende de que aquilo te trouxe algo de bom, aí você, em vez de esconder na chuva, você dança na chuva, é diferente. E é isso que você tem que aprender. Eu aprendi com o tempo, com esses meus 43 anos, de, cara, tudo que acontece não tá no seu controle. Não vai estar. A vida não. E Nem eu o acho nosso que corpo, se você parar para pensar, nem o corpo está sob controle. Você não escolhe ficar com gripe. Ah, hoje eu vou ficar com gripe. Não, você fica. Você não está controlando, cara. O que você controla é isso aqui, sua mente. E aí você escolhe com quem que você vai conviver, o que vai te trazer de bom, o que você vai procurar. É isso. e é muito interessante porque, além de ampliar a visão daquilo que acontece com a gente, chega um momento, uma etapa, onde a gente começa a entender também o quanto aquilo era aprendizado, o quanto aquilo era crescimento e quanto aquilo falava sobre a gente. Então, uma das coisas que aconteceu comigo recentemente, eu acho que até comentei com algumas pessoas, não sei se eu fiz live sobre isso, não me lembro, mas em agosto de 2020, teve uma situação bastante importante aqui, numa questão emocional que aconteceu para mim, e deu um ano depois, em agosto de 2021, aconteceu uma outra situação que começou a querer me levar para o mesmo lugar. Aí eu parei tudo, falei, para essa palhaçada, deixa eu entender o que está acontecendo. Por que isso me incomodou? O que isso está falando sobre mim? O que está acontecendo aqui? E aí, em agosto de 2020, eu levei 45 dias para ter uma digestão mínima daquele assunto emocional. Em agosto de 2021, eu virei. Falei, não, isso não pode me dominar, eu preciso entender o que isso quer me dizer. E nesse movimento, eu comecei a dar nome, a entender o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso. E aí aquela raiva, aquela revolta, aquele impulso todo estava vindo porque alguns dos meus valores fundamentais estavam sendo ameaçados, digamos assim. Então, há valores como a autonomia, como a importância do indivíduo, alguns valores que eram muito importantes para mim, que eram fundamentais, estavam sendo denegridos, estavam sendo jogados para o lixo. E ali era onde estava a minha ofensa. Mas qual foi a chave? Na hora que eu consegui verificar o que estava doendo em mim, por que eu estava ficando ofendida? Por que aquilo estava me gerando raiva? Qual era o meu impulso? O que eu queria mudar com aquilo? Eu entendi exatamente o que estava falando sobre mim e como eu poderia consertar aquela situação. Não mudando o outro, mas entendendo que ele estava me servindo como um alerta, como um farol que joga luz numa das minhas sombras. E na hora que eu consegui enxergar aquelas sombras, enxergar aquelas dores, enxergar aqueles valores estavam sendo extremamente machucados, e isso falava sobre mim, eu consegui resgatar uma força de entender, ok, isso é importante, como é que eu cuido, que eu preservo disso que é importante para mim. Então, para você, é lógico, tem um vínculo com uma pessoa, mas para mim, muitas vezes, ofendia mais a morte em vida do que a morte em morte. Porque a morte em morte eu continuava me conectando com a pessoa. Mas a Sim. morte em vida, que eu não conseguia trazer esse resgate de conexão, estava me ofendendo muitas vezes mais. Porque a pessoa estava se perdendo, se distanciando. Então, era algo que me tocava.
E eu estou trazendo tudo isso para que vocês façam também esse exercício. Se está agora no olho do furacão, se pergunta o porquê. E, ao mesmo tempo, se permita o viver. Como o Daniel estava falando, tem coisas que a gente só vai saber depois, que é esses encontros ou desencontros, muitas vezes também planejados pela vida, para nos livrar de pepinos que a gente não imaginava. Exatamente. Tem uma coisa que, tipo assim, você tem que aprender a olhar para dentro de você, mas é uma balança muito, muito difícil. Tem que ser porque você tem que aprender a olhar para dentro de você e não olhar para o próprio umbigo. Tem uma diferença, né? Porque hoje, tipo assim, eu não posso só, nessa cultura que eu estou querendo viver, nessa bandeira que eu estou querendo carregar, eu tenho que me preocupar muito com o próximo, tendo empatia comigo mesmo. Então, Sim, quando eu me preocupo muito com essa bandeira de que uma pessoa extremamente feliz pode estar passando por um momento difícil, pode estar sofrendo e a gente não vê. Quando eu me preocupo com isso, quando eu tento passar isso, eu vou ter que me automaticamente absorver alguns problemas de pessoas que eu talvez não conheça, ou talvez eu não conviva, mas eu tenho que saber que aquilo é dela, e tem que ficar com ela, mas eu tenho que ajudá-la. Eu não posso só preocupar com o cara, eu não e posso ficar não é que mal. tenho que ajudar porque é uma obrigação, mas porque você Sim, escolheu. exatamente, Eu exatamente. escolhi nesse momento, só que, e aí a mesma coisa, eu vou voltar um pouco para agosto, eu escolhi muitas vezes ajudar o outro. Porém, essa escolha não pode me ofender. Eu não posso me jogar no buraco nessa situação. Então, entender esse meio termo da situação, em que existe um limite mesmo entre a minha oferta de ajuda e o quanto o outro aceita, e o quanto o outro abusa e me invade. Então, esses limites não é algo determinado com, né, geograficamente, com uma reguinha onde eu consigo estabelecer, mas eu consigo e experimentando e me conhecendo a cada novo dia. Então, hoje está tudo bem eu abrir um pouco mais, hoje não está tudo bem, eu vou precisar me preservar mais. E principalmente para nós mulheres que temos a ciclicidade envolvida, tem dias que uma coisa que em um dia a gente releva, no outro dia isso não é tão bom de relevar. Entender que a gente tem esses limites, que a gente tem uma necessidade que é flexível e Uhum. que a gente pode escolher servir o outro, ajudar o outro, mas eu preciso escolher primeiro me ajudar e crescer também, ou pelo menos não né, me fazer, como é que eles falam, de autoflagelo. Eu não preciso fazer nenhum suplício. Eu posso auxiliar de coração, de boa vontade, com leveza, com amor, Sim, sem que isso seja um sacrifício. tem que partir do coração, tem que ser verdadeiro, né? Acho que não gravou a história, né? Eu contei a história na primeira parte, mas não, se quiser eu conto, sem problema nenhum. A história que a gente fala dos dias do dia em 2015, que foi do período que eu pensei em cometer o suicídio, mas que eu preciso contar primeiro a história de como, assim, eu perdi meu pai em 95 e um ano depois eu estava sentado no local em que foi cometido o assalto, em que ele perdeu a vida, enfim. Eu estava sentado lá chorando e um amigo meu chamado Eurípedes Teodoro, olha que nome, Euri para os íntimos. Ele me pegou pelo braço e falou, cara, vamos para um grupo de jovens, eu escutei um grupo de jovens maneiro, muito legal, vai te jogar para cima e vai mudar a sua vida. E eu ali estava certo. Ele me levou para um grupo de jovens chamado Utopia, que fica aqui na Igreja Católica de Saudade, um bairro da minha cidade. E lá eu conheci, por exemplo, conheci o Alisson, não vou falar conheci o amor da minha vida, que o Alisson se vê vai ficar se sentindo, né? Mas o amor da minha vida era a Fernanda. Conheci minha esposa lá e nos casamos em 2006 e em 2008 nasceu a Giovana. E no dia que a Giovana nasceu, que foi um dia após o meu aniversário, no dia 2 de setembro, que o pediatra me chamou para ver, vem cá, pai. Foi a primeira vez que eu fui chamado de pai na vida. E o caminho que eu fiz, que foi de uns 10 metros, eu vi que aquele caminho durou anos. Porque eu vi que se meu pai não tivesse entrado
no local em que ele foi assassinado, se por algum momento ele tivesse mudado o caminho, ou se uma outra pessoa estivesse passando ali com ele não teria sido assassinado, eu não teria sido chamado, eu não teria quase entrado em depressão, e meu amigo não teria me chamado para um grupo de jovens, eu não teria conhecido minha esposa, eu não teria vivido o dia mais feliz da minha vida, que foi conhecer a minha filha. Então, o dia mais triste da minha vida me coloca em rota de colisão com o dia mais feliz. Mas é o que eu falo, nós somos seres humanos, e a gente nunca está contente com tudo. Em 2015, quando a minha filha está com 6 para 7 anos, mais ou menos, eu estava gordo, estava com 50 quilos a mais, né? Estava obeso, problema de saúde, não aguentava ouvir minha voz, eu não aguentava me olhar no espelho, eu estava desempregado, eu achava que os meus amigos estavam me deixando, mas era eu que estava ficando recluso aqui dentro do meu mundo, e eu escrevi uma carta de despedida para minha filha, e eu decidi tirar minha vida. Só que eu permiti viver o último dia dos pais com ela. Falei, vou esperar passar o dia dos pais para eu deixar essa carta e fazer o que tem que ser feito. E quando chega o dia dos pais, a minha filha e minha esposa me dão de presente um exame, um teste de gravidez desses de farmácia positivo. E aí eu falo que o Arthur, meu filho hoje com 6 anos, salvou a minha vida. Mas eu tenho a consciência de que nem todo mundo tem um milagre. Eu fui salvo por um milagre. Nem todo mundo tem esse milagre. E eu falo que a gente tem que ser um milagre na vida das pessoas. A gente tem que ficar atento, porque momento algum em 2015 ninguém percebeu que eu estava passando por aquilo, porque eu sempre fui bem-humorado, sempre fui brincalhão. Eu não deixava as pessoas perceberem. O problema é quando eu estava aqui sozinho no meu mundo, com as minhas dores, as minhas culpas, o meu auto-julgamento, e eu não tinha coragem de pedir ajuda. Então, a gente tem que se preocupar com as pessoas que estão à nossa volta, por mais que estejam radiantes, por mais que estejam felizes, a gente tem que ter um olhar, um carinho especial. E muitas das vezes essas pessoas dão o fruto, mas não tem aonde se alimentar. Entendeu? E é isso. Foi essa que foi a minha A história. gente sempre fala que uma árvore, uma macieira, ela dá maçã, mas não é para ela se alimentar. Aquilo que a gente tem de melhor, como no seu caso, bom humor, etc., não era o que te nutria. Sim. E precisou vir outros elementos externos, no caso veio seu milagre, né? Veio o Arthur e tudo mais, mas algumas pessoas vão encontrar isso em outras formas, outras pessoas, outros jeitos, mas porque aquilo que nos alimenta não é aquilo que a gente produz. Muitas vezes a gente está numa situação de dificuldade e não sabe verbalizar, não sabe nem explicar o que está sentindo. Porque na hora que a gente começa a falar, começa a se ouvir, começa a trazer para a consciência e sai só daquele campo puramente emocional, a gente começa a perceber com mais nitidez. Mas encontrar alguém para partilhar isso tudo é super complexo. E eu super valorizo você estar aqui comigo. Primeiro porque você sabe, né, eu adoro trabalhar com homens, adoro trabalhar com a questão do suicídio, porque geralmente são pessoas muito fechadas e são criados para serem fechados, né? Não é Para não nem questão de demonstrar as fraquezas, né? para É não mostrar as vergonha de demonstrar fraqueza. O Ivan, que estava aqui agora há pouco, esse dia eu estava conversando com ele, Ivan, cara, depois que eu fui para a Liga, mano, eu me tornei mais emotivo, eu choro mais, eu falei, bem-vindo ao time. e se permite sentir, porque é de verdade, a gente, né, tem um feminino aí, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente fala que tem o yin e o yang, né, o feminino e o masculino, mas tem esse lado emocional que existe, e que ele pode vir a ser aflorado para te humanizar. E aí, eu queria que você comentasse um pouco também como é que foi esse processo depois. Quanto tempo você levou para conversar com a sua esposa sobre isso? Como é que foi conversar com ela? Porque não é fácil falar nesse assunto. A gente demora para a gente digerir, para a gente assumir, admitir esse tipo de situação. A Nanda sempre foi presente. A Nanda nunca. A gente sempre passou pelas dificuldades junto, lado a lado. Eu sempre conto que já teve uma época em que a gente tinha R$ 2 para comprar um hambúrguer, na época que o hambúrguer custava R$ 2. Para a gente comprar um hambúrguer, cada um comeu um pedaço,
com água e dormir para não ir dormir com fome. Então foi essa pessoa que passou isso comigo, do meu lado. Então, ela tem muito valor para mim. Ela me fez crescer. Mas eu consegui, mais por vergonha, esconder essa história por muito tempo. Eu só fui contar essa história para a Fernanda, para minha esposa, no início do ano agora. Quando eu tinha já passado pela liga e eu vi que essa história poderia ajudar as pessoas. E eu contei essa história para ela e ela ficava... 6 anos depois. Exatamente. 6, quase 7. Quase 7. Eu guardei... não, quase 7. Eu guardei essa história comigo o tempo todo. Porque não por medo, mas por vergonha de ter pensado em deixar eles aqui, deixar a Fernanda e a Giovana aqui, entendeu? Quando eu resolvi colocar isso numa palestra, fazer uma palestra, ou contar essas histórias para as pessoas, eu tinha que contar para uma pessoa em especial. Eu contei para a Fernanda, claro, mas eu me senti no dever de contar essa história para minha filha, para a Giovana, porque a carta era para ela. Então eu chamei ela para conversar, a gente sentou no quarto. Depois de outros pais, né? Exatamente. A minha filha hoje tem 13 anos, mas às vezes parece que eu estou conversando com uma pessoa de 25. E ela parece, às vezes, estar conversando com uma pessoa de 12. Ela 10, ela falou 10. E eu sentei para conversar com ela e expus tudo que tinha acontecido, tudo, filha, aconteceu isso, assim, assim, assado, eu queria que você soubesse. Não com essas palavras, mas ela me olhou nos olhos e falou, pai, sem você, a gente não ia conseguir. Então eu vi o quanto eu fui fraco, o quanto eu estava errado, o quanto eu estava olhando para o próprio umbigo, que foi o que eu falei agora há pouco. E graças a Deus, eu volto a falar, foi um milagre. O Arthur é o milagre da minha vida. E é exatamente como você falou, não é todo mundo que tem esse milagre, porque agora na pandemia, em maio, um dia antes, mas assim, foi algumas horas, foi às 9 horas da noite, do sábado, na véspera do Dia das Mães de 2020, um amigo nosso, do nosso grupo, cometeu suicídio. E ele larga a esposa e a criança, que tinha na época uns 2 anos, 2 anos, e que ele insistiu muito para a esposa ter. A menina, a esposa não queria ter a filha. Ele insistiu, ele que cuidava muito, né, assim, dava banho, fazia muitas atividades com ela, e simplesmente cometeu também o suicídio, também num cenário de desemprego, e naqueles monstros internos que a gente vai criando e que a gente nem sabe. E aí o único alerta que ficava na época era, às vezes ele falava coisas do tipo, eu posso fazer uma besteira, senão eu posso fazer uma besteira, mas que besteira? Que tipo? O quê? Não era cogitável para nenhum de nós o suicídio para ele. Ninguém nunca pensou que ele pudesse realizar esse gesto. E aí eu lembro que a primeira mensagem que eu ouvi foi uma mensagem extremamente desesperada da esposa, falando, eu não acredito que ele fez isso comigo, ele me largou sozinha com a Lana. E podia ser a sua história. Exatamente. E quando a gente está na beira do precipício, a gente só tem um passo para dar, a gente não pensa, a gente só pensa no passo. O problema não é o pular, o problema é ter a coragem de você enfrentar o abismo ali, a margem. O problema é a margem. Quando você decide cruzar a margem, aí não tem volta. A Débora aqui falou que a Fernanda é uma santa. Obrigado, Débora. Acho que ela conhece bem vocês. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa sim falar, muito além de um Setembro Amarelo. Sei que já dei a palestra. Em seguida da Liga, inclusive, eu ministrei uma palestra sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio, mas muito mais do que falar que existe e que é uma solução que muitas pessoas enxergam e muitas pessoas pensam nisso ou tentam isso de diversas formas e vezes,
mas é lembrar exatamente daquele ponto de extrema importância que você mencionou antes. Esses dias que são muito difíceis de vivenciar, de chegar até o fim, de falar, meu Deus, eu ainda tenho que ir lá e tomar um banho. Tem muitas vezes que a gente está nesse processo, a gente não quer ir lá e tomar um banho. Eu não sei se você já ouviu falar, tem vezes que a gente, mulher principalmente, mais fácil de ver isso, que não lava o cabelo porque não consegue fazer o movimento de colocar os braços para o alto. Porque esse movimento é associado ao movimento da vitória, quando o pessoal ganha, qualquer coisa, eles têm esse movimento a gente às vezes não consegue fazer num simples gesto de tomar o banho. Então, quando as pessoas estão adiando demais lavar cabelo para mulheres, e a ponto muitas vezes eu já conheci pessoas, senhoras, que a filha tinha que levar o cabeleireiro para que lavasse o cabelo dela. A pessoa está numa depressão muitas vezes tão profunda, lógico que existem outros marcos, existem outras questões, mas que não consegue o movimento do autocuidado. E então, parar um pouco, para ter empatia, para ter um acolhimento, um gesto de, putz, eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei o que eu faço nesse contexto, como aconteceu nesse último fim de semana. A Mari deu uma palestra, eu acho que você não participou, do Comune Mari, e aí foi abordado, uma das pessoas estava com uma colega que comentou sobre quando a mãe dela está doente, ela está cuidando da mãe, mas ela falou, quando a mãe dela for, todos nós vamos também. Eu e meu filho vamos também. Ou seja, o que pode já estar passando na mentalidade dela de cocriar após esse fato acontecer e se concretizar. E aí a Mari teve uma extrema humildade de virar e falar, eu não sei o que faço nessa situação. Quem tem psicólogo aqui que trabalha com isso e pode ajudar? E eu acho que nesse momento a gente traz o nosso depoimento para fortalecer, para trazer laços para as pessoas ouvirem e elas entenderem que sim, existe um ponto de apoio onde elas podem pelo menos compartilhar, mas que muito além disso a gente não é especialista e que pode sim, se possível, procure uma orientação um pouco mais profissionalizada. Eu sei que tem situações, e essa é uma situação que a gente não abre para qualquer pessoa. A gente precisa de uma intimidade, a gente precisa de se sentir seguro para falar sobre esse assunto. Isso a gente não vai ter com o primeiro estranho na rua. Mas a gente está aqui para oferecer esse primeiro acolhimento e lembrando de sempre tem um encaminhar na vida que muitas vezes a gente não consegue entender, não consegue enxergar, como você mencionou, de alguns fatos muito ruins, mas que lá na frente desembocam em coisas muito melhores, mais saudáveis. São, às vezes, um treinamento, são, às vezes, um livramento, às vezes são, enfim, diversos outros nomes que entram nessa característica, mas tudo vai ter um passo a mais, se a gente decidir dar esse passo a mais. Se a gente escolher viver um pouco mais, ver o que a vida tem para nos trazer de presentes, de coisas maravilhosas que a vida sempre nos traz. Então, enfim, queria que você comentasse um pouco mais sobre esses processos para você, porque não foi. A Nandinha está presente aí, Nanda, você já foi chamada de santa aqui, tá? A Débora Nutti falou que você é uma santa. É a nossa querida Fernanda. Beijo, Fê, não te conheço, mas já te gosto. Você é Às vezes, linda. seguindo na linha do raciocínio, você falou do Setembro Amarelo, e eu comento com as pessoas de que até que ponto o Setembro Amarelo está servindo como ajuda ou está servindo como gatilho. Porque a gente entra em setembro e a gente só ouve falar de suicídio, de suicídio, de suicídio, e de colocar a fitinha amarela no peito, e de tentar ajudar as pessoas, mas a gente, muitas das vezes aqui eu não vejo uma ação efetiva. Setembro passado, onde se falava muito, foi um mês que, pelo menos aqui na minha cidade, a gente mais ouviu falar em casos de suicídio dentro da nossa cidade, que é uma cidade relativamente pequena comparada a São Paulo, Rio. Então, eu parto do princípio seguinte, novembro e outubro tem lá as suas bandeiras, né, os seus autoexames, que como a campanha, como ponta final, é a realização de alguns exames, né? O outubro rosa e o novembro azul. Setembro amarelo, ele não tem um exame final. Ele não tem algo, um exame de como que eu vou fazer um exame para mostrar que eu estou com esse problema, para eu começar a agir. Então, acho que precisa, primeiro, partir das empresas
para ao invés de só oferecer a fitinha amarela para colocar no peito, porra, no mês de setembro oferece uma ajuda de coloca psicólogos ali para atender quem quer ser atendido por um mês ali de graça e depois dá continuidade. A gente... Aqui eu vejo muitas campanhas, mas talvez porque eu esteja do lado de cá, né? Também sou terapeuta. Então, Sim. eu vejo vários amigos terapeutas oferecendo sessões gratuitas, oferecendo encontros, oferecendo uma série de movimentos que é Uhum. para trazer esse assunto à tona do lado de dentro, não do lado de fora, porque é fácil para gente, quando já passou e agora eu não estou motivado a isso, nesse exato momento, falar sobre isso. Mas quando o bicho pega, até que ponto a gente não volta lá naquele pensamento? Você não Até que ouve ponto, mais falar da campanha, não né? é? E Mas aí você é, continua ouvindo falar de suicídio o tempo todo. sim, E aí? Qual é a ajuda efetiva que a gente está fazendo? Cara, eu não vejo. Eu acho que você tem... Hoje, do meu ponto de vista, eu não tô, assim, eu não sou contra, mas eu sou crítico, porque o setembro está servindo mais como gatilho do que como ajuda. Setembro Amarelo. Eu não vejo campanha de algumas empresas. Existem empresas que fazem a diferença, existem pessoas que uhum. fazem a diferença, mas hoje, para mim, a grande maioria, infelizmente, vai mais no modismo, mais no toma uma fitinha amarela, coloca e passou setembro, vamos outra fita e vamos mudar a cor, e não se oferece uma ajuda que tem que ser oferecida. E aí nesse momento, como que você vislumbra essa situação de uma maneira do olhar de dentro mesmo, de quem passa por isso? O que te estimularia a desistir se não fosse o Arthur? O que me estimularia a desistir do suicídio? Se não fosse o Arthur? Se não fosse o Arthur, não sei. Não sei. Nunca pensei, nunca parei para Entende? pensar nisso. Entendeu? Porque isso é muito particular. Para você foi muito Sim, forte porque foi o Arthur. Mas e se não fosse o Arthur? sim, sim. Como é que você É, o, continuaria? o meu pensamento hoje é que, cara, o Arthur foi um milagre. O presente no Dia dos Pais, que foi o teste de gravidez positivo, foi um milagre. Dali para frente, minha vida muda e eu começo a pensar só em envelhecer, em ver meus netos e seguir em frente. Eu nunca pensei nisso. Se eu não tivesse tido o Arthur, para mim a solução já estava definida. A carta já estava escrita e o próximo passo já estava prestes a ser dado. E eu acho importante a gente ver isso por outros ângulos, porque eu me coloco Sim, no lugar da Giovana, a Giovana, né? Giovana. E aí você olha assim, nossa, do tipo, o Arthur tem um peso, mas eu não fui esse peso suficiente. Eu já existia. E aí você vê a coisa, porque Não, me querendo, preocupo muito. Por isso que eu tive que conversar com ela antes de sim, começar a contar essa história, antes de deixar isso mais visível. Sentei, conversei e falei que o problema não era ela. O problema não era a minha sim, esposa. Elas sempre tiveram presentes, sempre tiveram perto, sempre foram o motivo para eu querer continuar. O problema era o Daniel. E quando a pessoa está passando por isso, é igual a sua amiga falou, ele me deixou, ele me abandonou com uma criança. A pessoa não pensa, né? Não é o olhar para dentro, é o olhar para o umbigo, eu sempre falo. é. E aí é onde pega a situação, porque quando a gente fala não só de Setembro Amarelo, como você mencionou, mas de várias outras campanhas, mas que a gente está do lado de fora, a gente tenta tudo o que a gente imagina. Só que os gatilhos internos são outros. E o que te motiva a sair também é outro. É, às vezes, alguma coisa que ninguém imaginava. Então, já aconteceu comigo, com amigas, de chegar, tá mal, e às vezes a gente chega numa reunião, numa conversa, como você falou, do bom humor, nanana, e você mencionou isso esses dias, eu achei maravilhoso, numa das suas postagens, falando sobre os Mamonas Assassinas, que você Sim, estava muito mal por conta do seu pai, e aí de repente um encontro com amigos, ouvindo música e tudo mais, te tira daquele estágio de mega bad, né? Tá completamente ruim, e aí o que te tira é algo que você saiu, foi saindo naturalmente, e só depois você se dá conta, tipo, nossa, eu já tô rindo. Então, fala um pouco mais sobre isso, talvez o pessoal não tenha assistido,
Conta um pouco mais. Eu conto que na época da perda do meu pai, que a ficha geralmente, não é aceitação, mas a ficha cai geralmente comigo. Meu pai foi o seguinte, deixa eu contar a situação do meu pai. Meu pai, ele saiu para ir no aniversário de um primo nosso. Então você tinha duas opções para chegar na casa dele. Ou você andava meia hora para passar por uma ponte feita para pedestres, né, para carros, ou você ganhava e passava em 10 minutos, chegava no seu destino, atravessando uma ponte que foi feita para trem, para transporte de carga. Então ele cruzou o caminho por ali. Na volta, ele chegou lá, na verdade, ele foi buscar minha mãe. Minha mãe já tinha ido embora e ela resolveu passar por esse caminho mais longo. Na volta, para alcançar, ele passou por onde? Pelo caminho mais curto. Já estava de noite, e é um foco de drogados ali. Então, meu pai foi assaltado e foi jogado no rio que corta a nossa cidade, e foi achado 3 dias depois, numa cidade bem mais longe, numa barragem. Seu corpo foi achado. Ele foi jogado no dia 2 de abril de 95. Foi num domingo e ele foi achado na quarta. Isso em abril de 95. Então, cara, maio, junho, julho, e eu naquela, moleque novo, perdi meu pai, e aí tava sempre ali. Meu pai sempre foi brincalhão, igual eu sou. Eu aprendi muito com meu pai. Eu sempre falo que eu bebo de 3 águas, de 3 fontes. Do meu pai, do Jim Carrey e dos Mamonas. E aí aparecem os Mamonas por volta de agosto, julho. Eu escuto Mamonas a primeira vez num quarto, com a rádio ligada. Estava eu e meu irmão, começa a tocar Vira-Vira. E meu irmão ainda fala, pô, isso é Raimundos? Não sei. E 2 dias depois a gente escuta Pelados em Santos. Eu vou para casa do amigo, o amigo fala, comprei um disco. Aí eu mato aula para ir para casa do amigo, para ouvir o disco. E ali eu ri de verdade a primeira vez, ouvindo o disco dos Mamonas. Foi ali que eu ri. E foi ali que eu comecei a ouvir Mamonas, a curtir Mamonas, a imitar o Dinho, a brincar com os Mamonas. E foi ali que praticamente nasce esse meu jeito brincalhão de ser. Então, os Mamonas, para mim, sempre foram muito mais do que só uma banda que vendeu muitos discos porque era engraçada. Os Mamonas, eles me tiraram do fundo do poço, da tristeza ali, para eu seguir em frente. Lógico que depois, em 96, vem a porrada para a perda dos Mamonas. E, cara, quando eu perco, como é que eu falo? Quando os Mamonas morrem, eu praticamente parece que eu tinha perdido um parente. Parece que eu tinha perdido uma família, eu tinha perdido primos, irmãos, não sei. Eu falei, cara, esses caras não vão estar mais aqui. Mas o que eles passaram foi tão forte, a alegria deles para mim era tão forte, e foi dolorosa a perda, claro que foi, mas a alegria deles permaneceu e permanece até hoje. Cara, eu gravei um vídeo de eu cantando Mundo Animal com meu filho, e a reação do meu filho é coisa impagável, dele chorar de rir. Então, salvaram. E acredito que eles fizeram muito, a mesma coisa que fez por mim, fizeram por muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram o efeito Mamona. Eu tinha um álbum de figurinha dos Mamonas em que na última página tinha uma frase, a última frase da última página era: mais vale um lampejo de alegria do que uma eternidade de tristeza. Isso era Mamonas, cara. Isso foi Mamonas para mim na minha vida. E é muito gostoso quando você fala disso, porque muitas vezes a gente não tem a noção da importância de um momento leve com algum amigo, de encontrar algum amigo, de fazer rir, de brincar, de conversar. Todos esses momentos que nos motivam a viver, e é lógico, cada um tem uma afinidade maior. Então, tem gente que tem mais afinidades com reuniões familiares, tem gente que tem mais afinidade com X contextos aí de hobby, enfim, mas a importância desse bom humor, do hobby, da distração, da risada, de estar ali, de estar entregue, de estar presente, de viver aquele momento sem ficar esperando de, a prova é daqui a pouco, né? Você simplesmente matou a aula e não ficou pensando na aula. Você foi e estava ali. Hoje a minha mãe pode ver que eu matei a aula sem problema nenhum. Ninguém mais vai te punir por isso, né? Não vai levar surra, não vai nada. Então, e é que eu falei na primeira live que a gente tentou gravar e que caiu, que eu falei, cara, é bom demais você ter boleto para pagar, é bom demais o carro dar defeito. Cara, você tem essas coisas que você consegue fazer. É o tal do Deus só dá o fardo que você consegue carregar. Esses pequenos problemas,
no dia a dia, que te fazem, cara, pô, eu tô puto demais, porque tinha acontecido justo comigo. E era você que ia conseguir resolver, mano. Entendeu? Quando eu falo que eu adoro receber a ligação do banco para me cobrar algo que está atrasado, porque eu vou conhecer gente nova para conversar, eu acho isso maravilhoso. Eu falo, pô, amigo, tudo bem? Tem dia que eu não atendo, porque eu tô de saco cheio, porque tem dias que a gente fica puto também, né? E a gente também tem que respeitar os nossos dias, né? E é muito legal, porque, como eu havia dito, e como você vivenciou com seu amigo, é super despretensioso. Seu amigo não estava ali querendo te tirar da fossa, vocês estavam ali vendo algo juntos, Exatamente. alguma coisa em comum que interessava para os dois e que os dois encontraram uma graça. Porque para muitas outras pessoas tinha todo um preconceito por trás de Mamonas, né? Sim, E para a sim. maioria das crianças, adolescentes daquela época, foi aquele boom de começar a inovar a linguagem, né? De começar a trazer um outro perfil de pessoas mesmo, e que não perdiam a raiz, né? Que também era algo bastante importante, porque eles eram aqui do lado para mim, muito ao lado, é onde meu filho passa os finais de semana quinzenais, mas eles moravam muito perto e para você era um pouco mais distante geograficamente, mas sempre próximo, de uma maneira mais inconsciente. Mas quando a gente fala em humor, amores, encontros, desencontros, suicídio, tudo isso, como isso tudo consegue se conectar de uma maneira tão Essa brilhante como é a engrenagem, forma da né? vida, né? Como a gente consegue falar sobre morte, depressão e depois, assim, fico ruim com uma morte, com uma perda que eu sinto, mas ao mesmo tempo eu penso naquela solução, e aí, como isso tudo consegue se misturar de uma maneira mágica nessa panela da vida, né? Exatamente. É tipo assim, você tem que ficar preocupado quando você está no topo, porque vai te restar só descida, então você tem que uma hora alguma coisa vai dar errado, isso é inevitável na vida da gente. A gente vai passar por deserto, vários desertos o tempo todo. Mas a gente que decide se a gente vai ficar parado no deserto ou se a gente vai atravessar. Dias difíceis vão estar aí o tempo todo dando porrada na gente, vão ser muito maiores do que os dias felizes, cara. Os dias felizes eles são marcantes justamente porque são poucos. Pô, aquele dia foi maneirado. É porque é pouco, cara. São raros. A maioria das vezes, ou vai ser, teremos dias entediantes, ou teremos dias difíceis, ou teremos contas para pagar. E é isso, a vida é assim. Então, se você não Eu acho tentar que ver também que dali dá para tirar. Se você é o não tentar jeito que ver a que gente tudo enxerga a isso dá vida para tirar uma naquele coisa momento. boa, uhum, Eu já tive fases, principalmente de infância e adolescência, e é interessante ressaltar que geralmente é muito associado esse pensamento suicida para crianças, meninas, etc., quando está associado com violência sexual. No meu caso, não estava. Eu em nenhum momento sofri violência sexual na infância e na adolescência. Mas, em contrapartida, passei muitas noites indo dormir chorando com tristezas e culpas múltiplas pelos mais variados assuntos, coisas de catolicismo na nossa cabeça, algumas coisas tinha sim, aquela coisa de, ah, você já vem culpado, não sabe nem do que e está se sentindo culpado, mas já fui dormir muitas vezes chorando e chegou um determinado momento, depois de adulta, tive meus momentos aí de depressão, mas chegou um determinado momento que eu virei e falei, tá, eu anotei aqui, eu fiz um desenho, ser feliz é uma decisão. Aconteceram coisas ruins nos últimos tempos? Aconteceram. Só que eu posso me fechar nesse momento e prevalecer com essa energia para o resto do meu dia, ou eu posso dar uma guinada e uma oportunidade dessa energia se dissipar, ou de eu pensar outras coisas, de eu focar em outra coisa. Então, sim. hoje, eu consigo ter um amadurecimento que me permite direcionar o olhar. Se eu estou sofrendo, ok, eu posso acolher esse sofrimento para entender o que ele quer me dizer. Mas eu escolho não vivenciá-lo prorrogadamente. Não prolongar o que não precisa ser prolongado. Eu preciso disso para entender alguma coisa? Ok. Já entendi, agora a gente pode mudar de chave. A gente pode ser Eu uma coisa falei, mais né? leve. Os fatores externos a gente não consegue controlar. Está no nosso controle. O que a gente controla é a mente. Então, é você que decide como é que você vai encarar tudo aquilo que você faz. E é lógico que tem coisas que frustram, que incomodam, Sim, mas é claro. que é essencial passar, como você falou,
É essencial passar por esse período, até para que a gente compreenda coisas melhores lá na frente, para que a gente entenda e valorize de uma maneira diferenciada o que virá para frente, né? Exatamente, exatamente. É, eu costumo citar esse cara aqui, ó. Isso aqui me ajuda muito. Picos e Vales. Isso aqui, cara, é um negócio que é um livro pequeno que você lê em 2 dias, 3 dias no máximo, e que, cara, na hora que você entende, que você lê, que você vê aquilo, que você vê que a sua vida é um constante picos e vales. Sim. A maioria das vezes é mais vale, né? Mas fazer o quê? Depende da fase, vai. Tem fase que é mais vaga, tem fase que dá para ser um pouco mais de pico. Sim, exatamente. E o aprendizado é muito das pessoas que você se envolve, cara. Eu escolhi estar na liga. Eu poderia muito bem ter dito pro Alisson, não vou, cara, eu não vou sair de Barra Mansa para ir para São Paulo. Cara, viagem de ônibus para um local que eu nunca fui, para ver gente que eu nunca vi. Como é que estaria a minha vida agora? O que a liga trouxe para mim de pessoas e de conhecimento, porque vocês que participaram da liga como público, né? Vocês e colocaram muita gente do staff, tá? Não vou negar, não. Muita gente que estava naquele staff ali, hoje é muito grato pela Liga. Num caminho que eu jamais pensei que eu ia percorrer. Cara, você pediu para tirar foto comigo. Eu sempre conto essa história para as pessoas. Posso tirar uma foto com você? Eu acho que ela está confundida. E Disse, eu cara, não tinha pedido para tirar foto com nenhum da liga até então. sim, Foi com você a primeira exatamente. pessoa. Aí você falou, pô, obrigado pela sua entrega. Cara, e eu tava fazendo aquilo ali de uma forma tão natural, tão tipo assim, não, mano, tô aqui para trabalhar, vou fazer. E eu fiquei na felicidade muito grande, mas muito grande. E daí depois teve mais umas 2 pessoas que pediram, caramba, mano, olha, o pessoal pediu para tirar foto comigo. Foi muito legal, foi muito bom. A Liga, o que o Alisson fez por mim de convidar para trabalhar na Liga, ele não sabe o quanto ele estava impactando e mudando a minha vida. Meu jeito de ver, meu jeito de encarar as pessoas que eu amo, as pessoas que eu tenho problemas, porque muitas das vezes a gente é herói, mas a gente também é vilão para algumas pessoas. E você tem que saber que nem todo mundo é perfeito. Às vezes a pessoa que você torce o nariz, ela tem uma dificuldade muito grande dentro de casa, está passando por um perrengue muito grande, e é ser humano igual você, cara. Então você tem que saber distinguir que filtros e filtros, né? E é muito interessante porque a Liga foi a divisor de águas para mim também. Eu já participei de milhares de eventos, mas a Liga me trouxe um ressuscitar da Gisele, que ama eventos, sempre amei, congressos, todo esse tipo de eventos, sempre participei, mas o melhor foi ver, vivenciar que era possível fazer do jeito que foi feito, do jeito que Uhum. eu sempre sonhei. E eu falava assim, não, não é possível fazer do jeito que eu quero. É possível. E sabe aquela coisa de é possível, transforma a vida, se transformou, impactou todo mundo que estava ali. Acho que não teve uma criatura que saiu igual chegou. Não. E foi absurdo, né? Foi algo que provavelmente eles mesmos não supunham que ia ser tão forte, que ia ser tão É, até, maravilhoso. até os próprios palestrantes, eles falam até hoje que a Liga mudou o jeito deles. Eles mesmos, né? E eles continuam fazendo contato. Ontem, acho que ontem ou anteontem, a Mari fez uma live com o Emerson. E foi Uhum. linda também. Então, a gente continua criando conexões, movimentos e ajudando, impactando pessoas que a gente nem imaginava. Eu tô com meu sobrinho aqui querendo entrar. Já vou desviar um pouquinho a câmera, que eu vou abrir a porta para ele. Não vejo muitas bagunças. Peraí. Vou apresentar meu sobrinho para vocês. Vem, Biel, vem. E Dani, meu sobrinho tá chegando aqui. Vem cá, dá oi pra todo mundo. Oi. Fala aí, rapaz. Beleza? Esse é o Tranquilo? nosso primogênito, primeiro sobrinho da família, mais paparicado, mais gostoso, né? Aqui. Que lindo. Eu já vou desenhar com você, tá bom? Então,
Então vem cá, vem contar para eles, ó. Faz todo sentido com o que a gente está falando. Ele está desenhando aqui, conta para eles o que você está desenhando. Coisa de sentimento. Todos os sentimentos, todas as emoções. Dias. Ó, é por dia, tipo assim, ó. Aqui, ó, quando você tá feliz, aqui é quando você tá médio, aqui é quando você tá... Maneiro, cara. É quando você tá mais ou menos triste, aqui é quando você tá triste, aqui é quando você tá muito triste. E aí, ó, aqui, ó, tem cada parte, tem tipo quando vem vindo, ó, daí cada uma parte tem uma parte que é maior do que a outra. Entendi. E a maior significa que tá mais. O sentimento está muito forte, né? Entendi. Dani, recadinhos para a gente finalizar. Já te agradeço demais por essa presença. Te convido para voltar mais vezes. Vou no seu também, fique à vontade, para a gente fazer novas trocas, novas parcerias. Mas eu quero os seus recadinhos. O que você deixaria aí como recado final para a gente terminar essa live no alto? Primeiramente, eu que agradeço por vocês terem me trazido de volta ao jogo, né? Por terem despertado essa... eu sempre falo que eu assisti há anos atrás uma palestra numa empresa em que eu trabalhava, eu fiquei fascinado, só que eu pensava assim, pô, meu sonho é ser palestrante, mas acho que eu não consigo. E esse sonho despertou em mim, eu vejo que sim, é possível, e tem muita gente do meu lado me ajudando, vocês estão do meu lado, eu olho para o lado, eu só vejo gente gigante me ajudando, jamais me negam qualquer pedido de ajuda que eu peço. E eu tento contribuir, assim, da melhor forma possível, da forma mais crua, de um cara que está começando agora nesse mundo, eu tento contribuir da minha forma. Cara, o que eu tenho a dizer é que é a frase que eu sempre desejo para todo mundo, todo humor que houver nessa vida. E que você tenha certeza que se você está passando por um dia difícil, por um dia de dor, calma, vai dar tudo certo. Seus dias mais tristes te colocam em rota de colisão com seus dias mais felizes. É isso. Que delícia, obrigada. A Fernanda, né? Está aqui acrescentando que é importante expressarmos nossos sentimentos independente da forma. Aí complementando com o seu desenho, Biel. E é muito gostoso quando a gente dá espaço para que isso aconteça, porque a gente vem de uma geração onde sentir não era permitido e não era valorizado, não era, né, ouvido, enfim. E agora a gente tem a possibilidade de ouvir, de entender, de perguntar e de permitir mesmo dar vazão. Quer chorar, chora, tá triste, tá tudo bem, mas a gente também tem que ir aprendendo aos momentos, o jeito, como, enfim, né? Uma coisa é você chorar porque tá triste, outra coisa é fazer escândalo, né? Como uma criança mimada. E quantas vezes a gente não se comporta, já adulto, como uma criança mimada na nossa vida. Chorar de felicidade é maravilhoso, melhor ainda. Então a gente se permite sentir, tá tudo bem da gente sentir. Mas crescer com tudo isso, né? E aumentando o nosso repertório de possibilidades e saber que a vida continua. Não importam os julgamentos externos, a gente vai continuar e pode continuar. Se a gente estiver aqui ainda com o mesmo CPF, como diz Paulo Abreu, melhor ainda. Porque independente de você gerar ou não algum gesto, você vai continuar. E aí, você não sei se você vai ter o mesmo CPF para levar. Obrigadão, Dani. Eu que agradeço, beijo, pessoal. Obrigado. Família linda. Obrigadão, um abraço para todo mundo aí. Valeu mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada pela presença de todos vocês. Se quiserem mandar perguntas, quem estiver seguindo o Dani e não me tiver, segue ao contrário. Quem me estiver seguindo e não tiver o Dani, segue o Dani, para a gente ir aumentando esse repertório de coisas boas. Beijo, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, valeu. Tchau, tchau.